Senhor presidente, eu subo a essa tribuna profundamente indignado, porque condenaram o presidente Lula sem provas alguma, a mais de 9 anos de prisão. Quem leu as alegações finais do doutor Deltan Dallagnol, vê lá que ele assume que não há provas. Ele chega ao cúmulo de falar de teorias de probabilidades. Cita teoria de Bayes, o Bayes é um lógico, um estatístico, teoria explacionista, mas o fato é que não há prova alguma contra o presidente Lula. Muito pelo contrário, o presidente Lula provou que não é dono daquele apartamento. Eu não sei onde esses senhores querem chegar. A seletividade da justiça brasileira é algo impressionante. São 2 pesos e 2 medidas. Para o Aécio é uma coisa, para o Lula é outra. Agora está ficando claro, porque nós sempre dissemos, o golpe não foi só tirar a presidenta Dilma. O golpe tinha um objetivo, retirar direito de trabalhadores, implantar um conjunto de políticas neoliberais. Agora, contra Lula, é o golpe continuado, porque eles não querem eleições. Eles sabem que esse projeto só pode ser implementado sem eleições. O primeiro lugar do mundo em que foi aplicado o neoliberalismo foi no Chile. A ditadura de Pinochet, com os economistas da escola de Chicago, discípulos de Milton Friedman. Agora eles sabem que num processo de eleições diretas, esse projeto todo de reformas não prospera. O povo brasileiro não vai votar em quem defender a redução do tempo de almoço do trabalhador de 1 hora para 30 minutos. O povo brasileiro não vai votar em quem defender essa reforma da Previdência. Por isso, senador Jorge Viana, eles estão querendo transformar a eleição de 2018 numa farsa, numa fraude. Eu chamo a atenção para a irresponsabilidade. Esses senhores pararam o Brasil desde a eleição da Dilma. Não aceitaram o resultado, fizeram aliança com Eduardo Cunha, era pauta bomba, e diziam que com o golpe a economia brasileira ia melhorar, que íamos resolver a crise política. Eles deram o golpe e sabe o que aconteceu? São mais de 14 milhões de desempregados, 2,5 milhões de desempregados nos últimos 12 meses. Estão destruindo o país, colocaram novamente o Brasil no mapa da fome. E agora, quando eles veem que fazem pesquisas, só Lula sobe, lidera em todos os cenários, eles decidem tentar interditar a candidatura do Lula. Eu peço responsabilidade a essa elite do país, ao grande capital que conduz esse processo. Os senhores acham o quê? Que vão dar o golpe novamente, impedir Lula de ser candidato e nós vamos ficar de braços cruzados? A senadora Gleisi, que aqui está, nossa presidente nacional do partido, tem sempre dito que a eleição sem Lula é fraude, é farsa. Eu, sinceramente, senador Jorge Viana, acho que se o presidente Lula não pudesse ser candidato, condenado sem provas para tirarem ele do jogo eleitoral, eu acho que nós não devemos participar de uma eleição presidencial. Porque eleição presidencial sem Lula, o candidato que lidera, que representa o campo popular, é uma farsa. Os senhores querem apostar dobrado. Os senhores já deram o golpe. Querem transformar as eleições de 2018 num jogo de cartas marcadas. Nós vamos resistir aqui no Brasil e internacionalmente. E o que eu peço é responsabilidade. Concedo a parte ao senador Jorge Viana. Senador líder Lindbergh, sei que colegas, a senadora Gleisi, que é a nossa presidente, já falou. Eu estou lá na Comissão de Constituição e Justiça, na sabatina da indicada, a doutora Raquel Dodge, para dirigir o Ministério Público Federal, e lá fiz uma intervenção, fiz uma fala, tive que mudar a minha arguição à futura e nova Procuradora-Geral da República, Procuradora-Geral, por conta desse episódio. De fato, eu falava dessa tribuna durante o impeachment que nós estávamos diante de um jogo de cartas marcadas. Aquela condução coercitiva do presidente Lula é uma fraude à legislação brasileira.
ela foi um espetáculo que virou, inclusive, filme. Aquilo é um crime cometido por componentes do judiciário em nome da lei. Aquela gravação feita ouvindo ilegalmente a presidente Dilma e o presidente Lula conversando, que o ministro Theori chamou de criminosa, porque foi feita depois da autorização judicial, seguiu adiante. A autorização judicial era até 11 e pouco da manhã. Aquela gravação foi 1h da tarde. Foi uma fraude. Depois, nós tivemos um impeachment sem crime de responsabilidade. Será que não está se vendo que é uma narrativa, que é um enredo de uma elite que não aceitou o resultado das eleições de 2014? Quem está celebrando hoje essa decisão do juiz federal de Curitiba é o mercado, as ações. Agora, o presidente Lula fez esse país crescer 4% ao ano durante 8 anos em média. Gerou 15 milhões de empregos, fez todos ganharem durante o período dele, não houve uma denúncia contra ele. E agora, LC, eu falei isso ainda há pouco na Comissão de Constituição e Justiça, você sofreu uma condenação por conta de um sítio que ele usava de amigos. Ex-presidente não pode usar um sítio que amigos compraram para que ele pudesse frequentar com a esposa dele, já falecida, em decorrência dessa verdadeira caçada que fizeram contra ele. E agora vem uma condenação. E eu tenho que lembrar, senador Lindbergh, pedindo a compreensão do presidente, é uma situação para nós muito importante, senador Cidinho. Eu tenho que lembrar que foram lá apresentar um PowerPoint, fazendo um espetáculo e dizendo, olha, nós não temos prova, mas nós temos convicção. E aí, o presidente que usava um sítio, que tentou comprar com sua esposa um apartamento e desistiu da compra, sem nenhuma materialidade, recebe uma condenação como essa. O que é que estão querendo fazer com o Brasil? O Brasil já está no fundo do poço. Os adversários, aqueles que se apresentaram como intolerantes com o resultado das eleições de 2014, ou estão presos, ou estão em vias de ser. O único líder popular que sempre pacificou esse país chama-se Lula. E agora vem uma condenação como essa. Eu acho que estão querendo destruir esse Brasil com essa marcha da insensatez. É uma elite intolerante que afundou esse país durante décadas, que agora não aceita que o país possa prosperar em plena democracia. Eu faço um apelo à sociedade brasileira. Está na hora de quem tiver de sério dentro dessas instituições, porque aqui ontem foi uma vergonha. Votamos, logo após, esperou a decisão, o presidente da Câmara foi e desmoralizou o Senado Federal. Por sua omissão, aqui, por nossa omissão, ele desmoralizou. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e acho que, lamentavelmente, nós vamos ter que sair pedindo paz para o nosso lado, para o nosso povo, mas se não tiver uma manifestação decente, honesta, daqueles que compõem o Ministério Público, daqueles que compõem o Judiciário, e levarem adiante essa marcha da insensatez, que vai caminhando para seguir destruindo o país, nós vamos esperar o quê? Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. A elite brasileira está plantando vento, vai colher tempestade. Parabéns, senador Lindbergh. Parabéns pela parte. E é uma marcha da insensatez. E Vossa Excelência apontou muito bem. Essa Operação Lava Jato de Curitiba sempre atuou com timing político. Vossa Excelência citou, no dia que a presidenta Dilma escolheu Lula para ser chefe da Casa Civil, eles vazam uma conversa da presidenta Dilma com Lula, que tinha que ter autorização do Supremo, vazaram para tentar impedir a posse do Lula. E depois a gente viu a decisão do Supremo, que impediu a posse do Lula, sem razão alguma, porque, na verdade, para se impedir a posse de alguém na administração pública, essa pessoa tem que ter condenação em segunda instância, e o Lula não tinha. Senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Lindbergh. Apenas para reforçar aquilo que eu já falei na tribuna, mas também contribuir com o seu pronunciamento. De fato, é muito triste a gente ver essa condenação do presidente Lula. Tem um Twitter que o senador Requião fez aqui, que eu acho que expressa bem o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, no Senado da República. E ele fala o seguinte: Lula condenado, Aécio liberado, Temer protegido, soberania fulminada, trabalhador escravizado, mercado triunfante, até que o Brasil se levante.
É exatamente esse o retrato da situação brasileira que nós temos hoje. Ou seja, a condenação do presidente Lula é a condenação do maior líder político popular da nossa história e do presidente que mais fez pelo Brasil. Não é a condenação de Lula, é a condenação da democracia, é a condenação do povo brasileiro, é a condenação dos trabalhadores que nós estamos tendo hoje no país. Eu espero, sinceramente, que o Tribunal Regional da 4ª Região Federal possa reformar essa sentença do juiz Sérgio Moro, que dá uma aula negativa a seus alunos da Universidade Federal do Paraná ao condenar o ex-presidente Lula sem nenhuma prova fática. É lamentável o que nós estamos vivendo no país. Eu agradeço a parte, senadora Gleisi Hoffmann. E eu queria me dirigir agora ao presidente Lula. Eu queria dizer ao presidente Lula que ele tenha força, que ele saiba que ele foi condenado porque ele representa a esperança desse povo trabalhador brasileiro. Presidente, te condenaram pelo que você fez nesse país, pela inclusão social, pela abertura das universidades aos jovens negros moradores da periferia, porque o senhor governou olhando para os pobres, dizendo que a economia a gente fazia crescer, colocando o dinheiro nas mãos daqueles que mais precisavam. É por isso, presidente, que eles querem te tirar do jogo, porque o plano deles deu errado. Eles queriam dar um golpe e achavam que iam recuperar a economia, fazer um pacote de maldades, e 2018 teriam eleição. Na cabeça deles, o candidato que ia ganhar a eleição em 2018 era Aécio Neves ou Alckmin. Só que o povo brasileiro começou a dizer em pesquisa, não, eu quero Lula, eu quero voltar a crescer o país, eu quero voltar com as políticas de inclusão. Presidente, o senhor fez muito pelo povo pobre brasileiro. Nós tiramos 82%, nós reduzimos em 82% a pobreza extrema desse país. Eles agora, pouco mais de um ano de governo, estão colocando novamente o Brasil no mapa da fome. Presidente Lula, eles estão te atacando pelo que você representa, porque eles sabem que enquanto tiver Lula, eles não vão poder passar por cima dos direitos dos trabalhadores, porque há uma esperança, o senhor voltar a ser presidente da República, revogar essa reforma trabalhista, voltar a pensar no povo mais pobre desse país. Eu quero que o senhor saiba que tem muita gente contigo, muitos brasileiros, e eu quero que o senhor receba essa mensagem aqui de apoio, de força, porque eu tenho certeza que nós vamos virar esse jogo. O senhor ainda vai ser candidato a presidente da República, para resgatar aquele Brasil que a gente tinha orgulho, um Brasil que crescia, que era reconhecido internacionalmente, presidente. Receba esse abraço, receba essa mensagem de força aqui, presidente. Você ainda tem muito para fazer por esse povo brasileiro. Enquanto você estiver vivo, com força, com saúde, o povo brasileiro tem uma esperança. É essa mensagem, presidente, que eu passo para o senhor. E dizer também para o senhor que nós, militantes da democracia brasileira, vamos nos levantar, fazer todo tipo de mobilização, porque estão atacando o senhor porque eles não querem eleições. No fundo é isso. Não querem eleições limpas, porque eleição sem Lula não é eleição, presidente. É uma fraude. Eles querem uma eleição entre eles, para continuar com esse programa, com esse projeto, contra o povo brasileiro. Força, presidente Lula, haveremos de vencer, porque a nossa causa é uma causa justa, é a causa do povo trabalhador brasileiro. Encerro, senhor presidente, só trazendo a minha indignação com outra questão. O presidente do Conselho de Ética, que arquivou o caso do Aécio Neves, aceitou uma denúncia, agora há pouco, contra nossas bravas senadoras que estavam fazendo aqui um protesto contra essa reforma trabalhista criminosa. Nós não aceitaremos isso. Todo o apoio à senadora Gleisi Hoffmann, à senadora Regina de Souza, todo o apoio à senadora Fátima Bezerra, à senadora Lídice da Mata, à senadora Vanessa Graziotin. Não passarão. É um escândalo. Arquiva Aécio e tentam
prosseguir com um processo contra senadoras que estavam lutando para defender o povo trabalhador brasileiro. E falam aqui, fazem discursos. Senador Lindbergh. Fazem discursos. Olha, foi errado, foi antidemocrático. Depois de rasgarem a Constituição brasileira, tirarem uma presidente eleita democraticamente. Nós não estamos vivendo um período de normalidade democrática. E o papel desempenhado pelas senadoras, apoiado por milhões de brasileiros, foi um papel extremamente correto e corajoso, de gente que está preocupada com o povo mais pobre do nosso país. Senadora Regina. Eu quero me referir ao assunto que o senhor está falando agora, para me dizer da minha surpresa com que o recurso foi acatado. Em menos de 24 horas ele já está acatado, enquanto que o outro, no senador aqui nesta casa, senador Aécio Neves, teve licença médica, teve mil coisas que protelaram, que o presidente passou um tempão para poder se pronunciar quando teve o recurso aqui dos senadores, levar para o plenário. E no plenário foi aquela vergonha que foi aqueles votos que aconteceram ali, algumas pessoas se pronunciaram que foi vexatório, inclusive alguns pronunciamentos, e não acatou. Então, eu tenho certeza que a representação contra nós vai ser acatada, porque se o presidente já acolheu, então, logo, eu acho que ainda esta semana, talvez antes do recesso, ele deve chamar a comissão para discutir. Eu não tenho dúvida que aquela comissão vai acatar, porque pela composição que ela tem, pela postura que teve lá em relação ao senador Aécio, certamente vai ser para nos julgar. Mas a gente está aqui, nós vamos nos defender juntas, como sempre estivemos, vamos continuar sempre muito juntas, porque somos minoria, não é por isso que a gente tem que engolir qualquer coisa aqui. O escândalo que alguns fizeram aqui, felizmente outras pessoas não fizeram, na rede social não vi escândalo, alguma rede de televisão aí que disse que foi uma vergonha, e esse pessoal fala como se isso aqui fosse um santuário. Aqui já se matou senador, o senador matou o outro aqui, ainda foi por engano, porque era para tirar num e acertou no outro. Senador aqui, eu sou novato aqui, tenho 3 anos, senador aqui chama o outro para o braço ali, no microfone, vamos embora ali fora. E eu não vejo ninguém pedir comissão de ética. Eu vi senador numa comissão voar para ir no pescoço do outro, só não foi porque um senador que é muito bom de luta lá da Bahia, que separou, chamando o outro de ladrão. Um era senador, o outro era ministro, mas era ministro e senador também. E eu não vi ninguém pedir comissão de ética. E aí vem pedir comissão de ética porque nós ocupamos uma mesa para tentar uma negociação. Isso que é misoginia. A gente queria negociar um item, porque é vergonhoso. Se tem alguma vergonha aqui, é o Senado abrir mão da sua prerrogativa de casa revisora. Não querer revisar nada que veio da Câmara. Está aqui o presidente dando a resposta. Não vai acatar, não vai votar a medida provisória e dizer aqui que ele não pode. Claro que ele pode. Se aqui já se devolveu a medida provisória da presidenta Dilma, por que ele não pode devolver a medida provisória lá? Ainda mais ele que está doido para ser presidente, para ocupar aquela cadeira lá no Planalto, que agora é moda ser presidente sem legitimidade. Então, está doidinho para ser e vai fazer. Ele vai devolver ou ele vai trabalhar. Ou então, quem sabe, não estava um acordo com ele também, para ele não acatar. Se não era um acordo. Porque do senador Jucá aqui, ninguém mais acredita em acordo. Aí outro senador botaram seu nominho lá, também não sei se estavam de acordo para dizer, vamos enganar esses bestas. A mim não engana, nós nunca acreditamos naquele acordo. E tá aí, não vai ter nada, não vai ter mudança nenhuma. O mercado está exultante e daqui a 120 dias a gente vai ver qual é a geração de emprego. E aqui ninguém disse como ia gerar emprego. A gente desafiou todo dia e ninguém conseguiu dizer de que jeito vai gerar emprego essa reforma. Obrigada. Olha, senadora Regina, sua fala é tão boa, tão precisa, que eu acho que eu não tenho que complementar com mais nada. Vossa Excelência disse tudo. Agora, digo às senhoras o seguinte, não tenham receio, porque esse Conselho de Ética, depois do que fez, não tem autoridade moral alguma para prosseguir com esse processo contra Vossa Excelência e contra as outras 4 senadoras que são lutadoras do povo brasileiro. Muito obrigado.